Após uma maratona de um mês praticamente sem descanso, a Ponte Preta finalmente vai ter uma semana livre para ajustar algum. Recém-chegado no comando da Macaca, o técnico Hélio dos Anjos teve apenas 2 dias de preparação antes do duelo contra o Mirassol no último final de semana. Sonora. Além dos ajustes técnicos, a semana vai servir também para reavaliar jogadores que sentiram algum tipo de desconforto muscular, como é o caso de Lucas. Então, Jesus e Pedro Júnior também vão passar por um processo de reavaliação antes do próximo compromisso. Tá um pouco difícil, né? Porque estão fazendo menos gols, mas tenho certeza que eu vou evoluir mais. E agora, com essa semana cheia de trabalho, deu para trabalhar um pouco mais ali a parte ofensiva, vai ficar melhor. Olha, tá aí a Ponte, tem jogo contra a equipe do Água Santa. Conversei hoje com o Sérgio Guedes. Sérgio Guedes foi demitido do Água Santa e ele ficou extremamente chateado pela saída, da maneira que ele saiu do Água Santa. Ele disse: Batista, se eu tivesse sido demitido, isso aí é corriqueiro no futebol, né? Porque o time não estava jogando e tal. Mas não. Problema de ingerência, de tentativa de interferência de dirigentes na escalação de jogadores da base no time do Água Santa. Então, veja que essa é uma atitude, né, de vários clubes. Não é o Água Santa que age assim. Mas o Sérgio Guedes, ele tem uma maneira de ser que ele realmente não permite qualquer tipo de interferência. Então, o Água Santa vem sem treinador. E eu estou imaginando o seguinte: se os dirigentes estavam querendo colocar jogadores da base no time do Sérgio Guedes, ele acabou sendo demitido. Por isso, é possível que o time, o adversário da Macaca, apareça aí no Majestoso com alguns jogadores da base. E é isso que eu quero debater com vocês, né? Além do time que o Hélio dos Anjos vai colocar em campo, também essa dificuldade. Quer dizer, o time que vem aí do Água Santa pode ser muito diferente daquele que vinha disputando a competição. E aí representa um grande perigo para a Macaca. Sim, porque pelos próprios problemas que se elencou aí, né? O problema é a própria Ponte, com todo respeito ao Água Santa. A Ponte não se acerta, você não sabe qual é o time titular da Ponte. Alguém pode me responder? Ninguém responde, porque ninguém sabe. Nem a torcida, nem o próprio treinador que está chegando agora, evidente, é natural. Eu iria por um caminho que já foi, num passado não muito distante, adotado, Batista. Simplicidade, e ele vai ter que sentar os caras no vestiário, é isso aí, ó. Conversar com os caras e fazer todos entenderem que vai ter que ser no peito e na raça. Não vai ter jeito. Tem que ter organização, tem que escalar direitinho, tem que trocar direitinho, tudo isso é verdade. Mas se o time não for intenso, se não correr pra caramba, se não correr o dobro do que correu o adversário, não tem jeito. Foi assim que a Ponte escapou. Lembra do ano passado, no Campeonato Brasileiro? Foi dessa maneira, porque você vai na técnica, na parte tática, que tudo é dentro de uma normalidade, o que tem que ser feito. Mas, infelizmente, esse grupo tem muitos problemas. Se não é físico, é técnico, foi mal montado. Então, o Hélio está aí com essa responsabilidade, com essa bucha de canhão para resolver, e espero que resolva. Eu acho que a grande notícia é a possibilidade do retorno do Guilherme no lateral esquerdo. Eu acho que ajuda muito. E tomara que o Lucas esteja em campo, né? Se esses dois estiverem jogando minimamente, eles vão ajudar demais. Eu, por exemplo, outra modificação que eu faria, que até agora eu não entendi porque não aconteceu ainda de começo, é o Marcos Júnior começar a partida do lado do Léo no meu campo. Isso eu faria, assim, imediatamente. E minha zaga, Batista, é o Léo e o Thiago, não é? São os dois que estão no melhor momento aí. Agora, não sei se o treinador vai fazer isso, não. O que eu tenho certeza que o Hélio vai fazer, ele vai incendiar o vestiário. Porque se eu conheço o Hélio, o Gleger que trabalhou com ele que me desminta. Mas ele vai botar fogo na bomba e olha, a Ponte pode até não jogar bem, mas vai correr como nunca no jogo de sábado. Olha, esse negócio de incendiar o vestiário, de pôr fogo na bomba, esse negócio funciona no primeiro jogo, no segundo já cai um pouco a intensidade. E do terceiro para frente, aí é trabalho tático mesmo. É o treinador agindo, montando, esquematizando o time para poder jogar. Como fazer isso sem tempo para treinar? Sim, é por isso que eu estou dando relevo a isso.
Você tem razão. Realmente não há tempo de treinamento. Isso é uma coisa que, inclusive, eu quero observar, que não é o que eu acredito por conceito. Eu estou dizendo na situação emergencial. A situação não é emergencial, Batista? Sim. Tem que ganhar de qualquer jeito o jogo sábado. Eu acho que já funcionou. A Ponte foi mais intensa na partida contra o Mirassol. Sim, já funcionou. Agora, para esse jogo contra o Água Santa, pode funcionar também. Mas não pode ser só isso. Claro que não. Porque o treinador teve uma semana inteira de preparação. Claro que você não consegue mudar em uma semana algo que vem aí já não funcionando desde o começo da competição. Alguns vícios que a Ponte até traz de outros times que foi montado, né, que a Ponte montou do ano passado, por exemplo, coisas que eu, sinceramente, não consigo entender. Essa do Marco Júnior. O cara é mais jogador do que o André Luiz, pô, e por que ele não joga? Qual é o mistério? O que acontece que os melhores não jogam? O caso do lateral Norberto. Aí o Kevin está sempre jogando. O Norberto joga mais do que o Kevin, marca mais do que o Kevin, tem melhor cruzamento do que o Kevin, mas o Kevin é que joga. Qual é a explicação para isso? Aí para o Norberto poder jogar, aí desloca o Kevin lá para a lateral esquerda. Pô, ele já não faz nada na lateral direita, como é que ele vai fazer alguma coisa na lateral esquerda? Então são coisas, vícios que eu não consigo entender e que não é de agora, hein? Já vem trazendo aí de outros times que foram formados pela Macaca. Então, ô Gleger, falando a respeito aí da montagem do time, que não é só pôr fogo na bomba aí, vai ter que ter um pouco de futebol aí para funcionar. Essa questão que você estava citando aí, Norberto, Kevin para a esquerda, o problema, eu discuti isso antes da partida lá contra o Mirassol, eu e o Tigrão no programa Concentração com o Edu Pinheiro, um abraço para o Edu Pinheiro aí, que foi o seguinte, você olha para o banco, não tem opção. Você tem, às vezes, você tem que fazer uma improvisação porque você não tem opção. E é muito mais fácil você deslocar um lado, eu só estou fazendo uma suposição, deslocar um cara que é lateral lá para o lado esquerdo, porque já sabe o posicionamento, do que você trazer ali um menino que joga à frente numa segunda linha para fazer aqui uma recomposição de primeira linha, que é muito mais difícil, né? Que você tem que ter uma leitura diferente de jogo. Agora, essa questão do Hélio dos Anjos, Batista, de incendiar, de incentivar, né, de fazer um barulho no vestiário, é importante demais. Agora, eu não sei se você se lembra, eu costumo brincar às vezes, né, que a pré-eleição do Hélio ela é uma das mais longas, né, de todos os treinadores que eu tive na minha carreira. Uma hora, tem vezes que depende do jogo, vai até 1h30. Mas isso, para esse momento da Ponte, é importante. Por quê? Porque você consegue colocar na cabeça do jogador aquilo que tem que ser executado, aquilo que ele está pretendendo. Ainda mais numa partida decisiva, que esse jogo contra o Água Santa é uma decisão para a Ponte. Então, aquele mesmo incentivo que você vai disputar um título. Chega no vestiário ali, você usa de todo e qualquer argumento que você tenha ao seu favor, você tem que usar. É para essa partida. É emergencialmente, os caras precisam correr, os caras precisam se dedicar, os caras precisam sujar o calção no lado de trás, né? Por quê? Porque senão não tem como. Se você equiparar no aspecto técnico com a outra equipe, ok, legal, mas se você não sobressair no querer, no correr, não tem como, vai ficar muito igual, vai ficar muito espelhado o jogo. Então é por isso que tem que chacoalhar mesmo esses caras. E olha, eu conheço o Hélio dos Anjos, hein? Ele tá fazendo isso, sabe o término lá depois do jogo do Mirassol lá no vestiário, que o time melhorou nesse aspecto de dedicação, de entrega? Ele já chamou os caras e falou, ó, é daqui pra cima, hein? Daqui pra baixo não vai mais. Daqui para cima. E durante toda a semana, no dia a dia, eu tenho certeza absoluta que a primeira palavra que o Hélio diz é o seguinte, ó, nós vamos ter que correr mais que o Água Santa. Se nós corrermos mais que eles, nós vencemos o jogo. É nessa vibe que tem que ir, viu? Eu acho que você não tem nenhuma dúvida que... olha por onde passa a modificação do meio-campo. Ninguém tem dúvida que, se você não tem um meio-campo organizado, é difícil você ter uma equipe equilibrada. Olha nas mãos de quem o Hélio dos Anjos está, com todo respeito. Ele está nas mãos do Matheus Anjos, que é uma enceradeira completa, é de lado e para trás.
não joga em direção ao outro gol, não joga em direção ao gol, não alimenta o ataque. Tem que ter, tá nas mãos do Fecim, que na verdade é meio meia, meio atacante. Tá nas mãos do Matheus Jesus, que é um jogador que você não sabe o que ele pode entregar, até agora não deu certo. Então qual é o jogador de meio campo? Do Wendel, que está recuperado agora? Essa é a solução? Matheus Anjo. Então veja o que eu estou dizendo. Eu não estou comentando para ter razão. Veja o que eu estou dizendo. O Wendel conhecido como Wesley também. Wesley. Quis dizer Wesley. Então, olha nas mãos de quem a Ponte está, gente. Essa é a solução tática de estratégia para o jogo contra o Água Santa? Essa é a solução? Então é muito complicado. Por isso que a gente está falando de dedicação, de força de vontade, porque na técnica, se você imaginar que na técnica vai ser resolvido o jogo de sábado, eu duvido que isso aconteça. Mas, como diria o profeta do cume, lá do Pico do Japi, vamos aguardar. Júlio Nascimento, atualize para nós informações da Ponte Preta, inclusive com relação aos lesionados, e também diga aí o que é que você escreveu no portal carlosbatista.com.br falando da Macaca, hein, Júlio? Pois é, Batistão, a Ponte Preta tem expectativa de mudanças para esse jogo de sábado, né, contra o Água Santa. O CH citou aí um jogador que foi liberado pelo departamento médico. O volante Wesley voltou a treinar, né, apareceu nas fotos, assim como o Guilherme Santos. Esse tem sido o jeito de decifrar alguns jogadores que foram liberados pelo departamento médico. O Matheus Jesus e o Pedro Júnior, assim como o Luca, não apareceram. O Luca até tem uma chance de jogar, porque foi uma lesão menos grave em comparação ao Matheus Jesus, por exemplo, mas eu não acredito particularmente nas presenças do Jesus e também no Pedro Júnior no ataque. Em relação a mudanças também no time, além do Guilherme Santos, que pode voltar à lateral, o Norberto provavelmente ganhando um espaço, né, Batista? Foi o responsável pela assistência no gol do Luca, deve ter uma chance com o Hélio dos Anjos como titular. E é um jogo muito importante, porque a Ponte vencendo, ela abre 4 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. E claro que a presença do torcedor vai ser muito importante para isso também. Então os ingressos estão sendo vendidos, por enquanto só de forma online, mas amanhã as bilheterias estarão abertas também. O torcedor paga R$30 para acompanhar o jogo no setor das organizadas, R$50 para acompanhar o jogo nas arquibancadas e R$80 para acompanhar o jogo no setor VIP. Fundamental vencer o Água Santa, que está num momento de instabilidade, de muita pressão dentro da zona de rebaixamento e também desfalcado, né? São pelo menos 3 titulares que não estarão à disposição do Água Santa no jogo do final de semana. Então é um cenário que vai se desenhando de forma favorável para a Ponte, mas ela vai precisar fazer a parte dela dentro de campo, né, Batista? E o Fabrício foi expulso na Copa do Brasil, vai cumprir na Série B, né? Competição organizada pela CBF, Campeonato Paulista, e ele está apto, está em condições de atuar caso o Hélio dos Anjos queira colocá-lo na zaga.